Tenha o poder sobre seu dinheiro. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, seu peso é resultado, as dívidas são resultado. Vivemos no mundo de causa e efeito. Se você quer mudar os seus resultados, mude o que você está plantando. Boa noite para vocês que estão chegando aí. É um prazer estar aqui de volta, começando a fazer minhas lives. Fiz durante um tempo, depois parei. Hoje eu trouxe esse tema, né? Eu vim falar um pouquinho sobre como a gente pode recuperar o poder, o controle sobre o nosso dinheiro. Porque muitas vezes a gente tem a sensação que tá tudo sem controle. O dinheiro entra, o dinheiro sai, como se ele tivesse vida própria. Então eu quis aproveitar esse tema para vocês há um tempo, que eu falei que eu iria falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Então eu acho que tem tudo a ver esse tema, porque se você quer ter o controle sobre o seu dinheiro, começa na sua mente, na forma como você se relaciona, como você pensa sobre o dinheiro. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está ok? Se der algum problema, que a minha conexão aqui não é muito boa. Então, se der algum problema, vocês me falam aí, tá? Marcele, Luciene, Mami, Ivan, boa noite. Obrigado por estarem aí. Clica no aviãozinho, envia para os amigos de vocês essa live, porque pensa, gente, é uma live que vai ajudar a virar a chavinha, vai ajudar as pessoas na forma como elas enxergam, como elas têm essa relação com o dinheiro. Eu acho que é algo assim que é útil para todo mundo, né? Então envia para as pessoas e eu já vou começar. Como que eu vou fazer essa live hoje? Eu vou trazer várias partes, várias frases assim que foram impactantes para mim do livro e vou comentar aqui com vocês, tá? Frases que para mim viraram essa chave, mudaram a forma como eu via, como eu vejo o dinheiro hoje, como eu via antes, tá? Eu vou começar com uma das últimas frases do livro, porque para mim ela foi muito forte, muito marcante. A principal finalidade de enriquecer não é ter toneladas de dinheiro, mas ajudá-lo a crescer para ser a melhor pessoa que você puder. Na verdade, esta é a meta de todas as metas, crescer como ser humano. Por que eu quis começar com essa frase do livro? Ela tá lá no finalzinho do livro, mas assim, foi uma frase que me marcou muito. Porque quando eu comentei com algumas pessoas, né, que tava lendo esse livro, aí eu ouvi assim: ah, não, mas eu não tenho pretensão de ser milionário. Para mim, uma vida confortável tá bom. Ah, não, eu nem me vejo como milionário. E a questão, né? Segredos da mente milionária. Inclusive, né, a Marcele tá aí, a gente fez um bate-papo com algumas colegas sobre o livro e a gente comentou muito sobre isso, né? É uma mudança de mentalidade. Não é sobre o dinheiro que a gente vai acumular, ah, eu quero ter uma conta bancária exorbitante. Não, é sobre o que o dinheiro pode trazer pra gente. E enquanto a gente vai trabalhando, né, para conquistar aí as coisas, a gente vai crescendo como ser humano também. Então, essa mudança de mentalidade, né, de não pensar só, ah, é acumular riqueza, é uma conta gorda, é encher o cofrinho, não é sobre isso, né? Isso aí é, vamos dizer assim, como se fosse uma ponte para para várias conquistas, para uma vida confortável, para uma vida em qualidade com a família, né? Para uma qualidade de vida melhor, assim, sem aquela preocupação, como que eu vou pagar a próxima conta, a conta que vai vencer amanhã, a conta que vai vencer semana que vem. Então, é qualidade de vida, é bem-estar. Então, é o que o dinheiro pode nos comprar. E esse crescimento que a gente tem quando a gente muda essa mentalidade, tá? Então, se a gente quer começar, eu vou retomar para quem chegou aí, o tema da live de hoje é: tenha o poder sobre o seu dinheiro. E eu vou falar que o primeiro passo para a gente recobrar esse poder é mudar a nossa mentalidade, a forma como a gente enxerga o dinheiro, como a gente vê o dinheiro. E vou usar como referência para a live o livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? Então, o livro vai falar que a forma como a gente enxerga o dinheiro
está muito relacionado com o nosso meio, com a cultura, né? É cultural. Vocês podem ver que educação financeira é um termo, é algo novo, né, no nosso meio. Até pouco tempo atrás, ninguém falava, ai, deixa eu estudar, deixa eu sentar, deixa eu analisar, pelo menos não aqui no nosso meio, na nossa realidade, né? Então é algo novo, não é cultural das pessoas essa ideia de cuidar do dinheiro, de estudar sobre o dinheiro, não é. É algo que a gente precisa, por isso que eu falei da mudança de mentalidade, porque a gente tende a ir, como a maioria das pessoas fazem, se todo mundo faz assim, é porque deve que é assim mesmo, e não é porque todo mundo tá fazendo, já dizia a nossa mãe, né? Você não é todo mundo, não é porque todo mundo tá fazendo que eu também tenho que fazer, não é porque todo mundo tá fazendo que é o certo, que é o melhor, que é o jeito que vai dar mais certo, é só o jeito que acostumou, né? Então, a primeira coisa que ele vai falar, gente, eu tô rouca, tá? Tô vindo aí de uma irritação da garganta, esse tempo muito seco que tá aqui. Então, vocês me desculpem pela voz, mas eu já adiei, ia fazer na segunda, falei assim, não, eu não vou adiar mais, senão a gente começa a adiar e não faz, né? Então, eu vou ter que tomar água aí várias vezes durante a live, mas acho que o importante é o conteúdo que eu quero trazer. Então, a primeira parte aqui que eu quero comentar com vocês, eles falam que o que a gente está acostumado a ouvir sobre o dinheiro e o quanto que isso influencia. A gente acha que a vida da gente é guiada pela razão, pelo consciente, né? Não, eu ouço isso daí, mas eu sei que isso é mentira, eu sei que isso é... Mas não, a gente vai ouvindo, vai falando de brincadeira, mas o nosso inconsciente, ele tem essa dificuldade de separar, né? O que é verdade do que é brincadeira. O que foi uma frase que foi falada ali com um tom de ironia do que foi falado sério. E aí lá nosso cérebro fica aquela briga. Eu vou ler algumas frases, vocês vão falar se vocês já ouviram, tá? O dinheiro é a fonte de todo mal. Os ricos são gananciosos. Os ricos são criminosos. Os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Tinha até aquela musiquinha, né? De quando eu era adolescente. Porque o rico cada vez fica mais rico e o pobre... Eu tô entregando a minha idade aqui, mas tinha essa musiquinha. Isso não é pro meu bico. Nem todo mundo pode ser rico. Isso não é pra mim. Nunca se tem o bastante. E a frase clássica, não temos dinheiro para isso. Então, são frases que foram repetidas. Me conta aqui no chat se vocês já ouviram alguma dessa frase. Se vocês acreditam, né? Já pensaram, já acreditaram, ainda acreditam em alguma dessas frases. Se tiver alguma frase que vocês também já ouviram sobre o dinheiro, me conta aí pra gente compartilhar aqui. O que acontece? Quando eu penso, por exemplo, aqui, gente, é um livro que foi escrito, é um livro de um escritor americano, tá? Eu vou trazer para o nosso cotidiano aqui, às vezes a frase é só um pouquinho diferente, né? Quem nunca ouviu assim, fulano ficou rico porque roubou, só pode. Aqui no Brasil, não, aqui no Brasil, para ficar rico, ou você tem que explorar alguém, ou é roubando, ou é passando os outros para trás. Quem nunca ouviu alguém falando isso? Aí o meu cérebro, lá no meu inconsciente, o que ele vai associar? Dinheiro com pessoa desonesta, com pessoa criminosa, com pessoa gananciosa, que quer passar os outros para trás. Meu cérebro vai lá no inconsciente, vai lutar para ter dinheiro? Não, por quê? Porque ele acha que é uma coisa ruim. Meu cérebro não quer nada de ruim perto de mim, né? Outra. Ixi, para ser rico, você tem que dar um duro danado. Tem que morrer de trabalhar, se matar de trabalhar. Meu cérebro, que quer cuidar de mim, cuidar da minha vida, vai falar assim, então vamos lá, matar de trabalhar? Não, então não vou nem pensar em ter dinheiro, não vou nem pensar em ser rico, né? Porque se tem que sofrer, se é sacrifício, se tem que dar duro, vamos ficar longe disso.
Tá vendo como que lá no inconsciente da gente tem essa chavinha que precisa ser virada? Enfim, e várias outras frases que a gente já ouviu. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa sentar, parar, pensar o que, que a gente foi ouvindo a vida inteira sobre dinheiro. Se aquilo faz sentido, se não faz. Peraí, por que todo mundo que fica rico ficou rico roubando, ficou rico sendo desonesto, ficou rico passando alguém para trás? Não, a maioria das pessoas ficou rica trabalhando. Trabalhando duro. Só que as que mais aparecem, as que dá ibope, é as que fez coisa errada, mas a maioria foi trabalhando duro, foi empregando pessoas, né? Gerando emprego. Então, é parar e se questionar, faz sentido isso daqui? Porque a mudança que acontece na mentalidade faz toda a diferença. Me conta aí alguma frase enquanto eu tomo uma aguinha aqui para recuperar a voz. Alguma frase que vocês já ouviram. Tem que jogar até um sprayzinho para ajudar. Uma outra coisa. Falamos do que a gente ouve. A segunda influência são os exemplos que a gente viu na infância e na adolescência, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer de você ter vivido uma situação e hoje você querer fazer o oposto do que você viu, né? Ou você tender a crescer seguindo o exemplo, mas de uma maneira ou de outra, isso tem uma influência sobre a maneira como você lida com o dinheiro, tá? Então, para pensar, para analisar, fala assim, eu tô repetindo o que meu pai fazia, o que a minha mãe fazia, ou tô tentando fazer diferente. Eu tive uma vida muito sofrida na minha infância e tô querendo agora gastar tudo que eu não podia quando eu era criança. Como que tá isso? Como que isso impactou na minha vida? Certo? Depois. Então, o que o livro vai trazer nessa primeira parte da tomada de consciência? É a gente descobrir mesmo. De que maneira que eu enxergo o dinheiro? Eu enxergo o dinheiro como algo que vai me proporcionar muitas coisas boas. Eu enxergo como uma alavanca, como um meio para mim conseguir o que eu quero, a vida que eu quero, a vida que eu desejo, para me realizar meus sonhos, realizar meus projetos, ter qualidade de vida. Ou não, eu não consigo enxergar o dinheiro dessa forma. Se eu não consigo, por quê? Então, é fazer um minutinho aí de análise, de parar, de pensar, tá? Agora eu vou trazer para vocês frases inspiradoras de mudança de mentalidade. E vou discutir algumas aqui com vocês. Tá bom o áudio? Vocês estão conseguindo me entender bem? Porque a voz tá sumindo. Vamos ver se eu vou conseguir finalizar aqui, tá? Me fala aí se tá dando pra ouvir, pra entender o que eu tô falando. Bom, essa parte das afirmações positivas é o que o autor chama de arquivos de riqueza. São 17. Eu não vou trazer todos aqui, porque senão iria estender muito, né? Mas eu vou trazer alguns e a gente vai comentar. O primeiro, as pessoas ricas, e aqui, gente, quando falar rico, falar pobre, pensa mais nessa parte de mentalidade, tá? Do que propriamente a conta bancária da pessoa. Essa parte de mentalidade. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Por que quem assiste os meus stories aí, todo dia eu inicio perguntando: pronta para construir a sua vida? Eu falava vida financeira próspera, mas agora eu mudei, é só vida próspera, porque a prosperidade é um conjunto, né? Então, por que eu inicio perguntando se você tá pronta para construir? Porque nada vai cair do céu no nosso colo, nada vem de mão beijada, é uma construção. É um pouquinho que eu faço hoje, é um pouquinho que eu faço amanhã, é 1% que eu faço todo dia. Tem dia que eu não tô disposta e tá tudo bem, mas então amanhã eu vou fazer.
Não é porque ontem eu não estava disposta e hoje também eu não tô e nunca mais eu vou fazer. Mas o que eu tô disposta a fazer para criar o futuro, para criar essa prosperidade que eu almejo? O que eu desejo para minha vida? Ou eu vou esperar? Vou esperar um golpe de sorte, eu vou esperar a economia melhorar, eu vou esperar o governo do fulano, o governo do ciclano, a culpa é do meu patrão, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu marido ou não? O que eu vou fazer para melhorar essa situação? Então é isso, os ricos, eles criam as suas oportunidades. Eu crio a minha própria vida. E os de mentalidade pobre não. Ah, acontece, a minha vida é assim, tadinho de mim, aconteceu isso. Sabe? Então, essa é a primeira frase que eu queria trazer para vocês. Vamos para a próxima. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam os obstáculos. Os acontecimentos que acontecem na nossa vida. A nossa vida, gente, a vida acontecendo. Vai acontecer coisa boa e coisa ruim todo dia. Mas o que eu vou fazer diante disso? Eu vou ficar só vendo como problema, vendo como obstáculo, vendo como o mundo contra mim. Ah, porque... Ou não. Opa, aconteceu isso daqui. O que eu posso fazer em cima disso? Não é que é uma coisa fácil, não, tá, gente? Não é que hoje vocês vão ouvir isso aqui e amanhã vai estar todo mundo... É aos pouquinhos. É o que eu tô... É a mentalidade que começa a mudar. Eu acho que a educação financeira, eu tenho certeza. Tem algumas colegas minhas aí de educação financeira, elas vão poder confirmar. A maior conquista da educação financeira não é a conta bancária, é a forma como você passa a enxergar as coisas. É a mudança de mentalidade. Quando as pessoas entenderem isso, que é a forma como eu enxergo, a forma como eu vejo, a forma como eu encaro cada fato que acontece na minha vida, muda tudo, sabe? É a virada de chave, é o estalo, é a mudança, é a transformação que a gente precisa. O resto é consequência. Consequência de um dia, consequência de 2. Não, é um passo a passo, é um processo. Eu acho que a jornada que a gente vive, ela vai ser mais importante no final do que realmente o prêmio ali, entendeu? Lógico que a gente focaliza o prêmio, eu brinco que a educação financeira é como se fosse um mapa lá do Google. Quando a gente coloca, né? Eu uso o Google Maps. Tem gente que prefere outros, né? Aí você vê lá o pontinho lá na frente e vê o caminho que você vai percorrer. Às vezes está longe ainda, né? Uma vez eu viajei para Curitiba, longe daqui. Eu sou de Minas, né? Mas eu via lá na frente o pontinho. É como se trouxesse essa clareza para mim. Muda a maneira como a gente enxerga as coisas, sabe? Ó, Viviane, minha colega, tá falando aí. Isso muda tanto a nossa mente. Hoje mesmo vejo as oportunidades. E não se eu tenho e se eu não tenho dinheiro. Primeiro eu vejo as oportunidades. É maravilhoso isso. Antes eu sempre colocava o dinheiro na frente. Ter ou não ter dinheiro para fazer. Hoje vejo primeiro a oportunidade. E é isso. É sobre isso, sabe? Tá chegando sim. Tá chegando seus, Viviane. Marcele agora falou isso mesmo. Quando o conhecimento chega, é libertador. Gente, conhecimento, sabedoria, é o que eu tenho colocado lá os versículos, né? Também, que eu tô puxando. Eu já fazia aquele momento, né, de colocar um versículo. E agora eu tô tentando trazer para mostrar que em todo lugar, gente, todo lugar vai ter alguma frase, alguma afirmação falando da importância da gente acreditar, da gente fazer, né? Tem livro para quem às vezes não é cristão, para quem é cristão tem a própria Bíblia, tem os livros também. Enfim, é conhecimento, gente, conhecimento. Vamos pro próximo. Esses aqui. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Esse capítulo aqui eu poderia ler o capítulo todinho para vocês, porque é tudo que eu falo no meu perfil.
né? A importância da gente cuidar do nosso dinheiro. É importante, sim, fazer mais dinheiro? Porque quanto mais dinheiro eu fizer, tiver essa mentalidade de fazer, na verdade. Gente, primeira coisa, a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro, tá? Então, quanto mais formas de fazer dinheiro eu tiver, mas não adianta entrar só o dinheiro se eu não conseguir cuidar do meu dinheiro, se eu não souber gerir esse dinheiro, para onde que eu vou destinar esse dinheiro. Então, lá no curso de educação financeira, o dinheiro possui 4 pilares. É fazer dinheiro, gerar, né? Que é o pilar. Cuidar do dinheiro, proteger o dinheiro e multiplicar o dinheiro. Nessa ordem, mas eu preciso estar colocando os 4 pilares em prática. Então não adianta só gerar, não adianta só entrar dinheiro se eu não estiver cuidando, protegendo e multiplicando o meu dinheiro. E é isso que esse arquivo vem falar, tá? Muitos indivíduos não gostam de gerir sua vida financeira, porque, segundo dizem, isso tira a liberdade, ou porque não tem dinheiro suficiente para controlar. Então, as pessoas dão muito essa desculpa, né? Mas eu tenho tão pouco dinheiro, como que eu vou cuidar desse dinheiro? Como que eu vou organizar um dinheiro que já chega e eu já tenho a conta para pagar? Não dá nem tempo de eu parar para pensar. Aí assim, acha, não, quando eu tiver muito, eu vou cuidar. Quando eu tiver muito, eu vou organizar. A gente vai chegar agora mesmo numa frase que fala sobre isso, tá? E acha que vai tirar a liberdade. Não, eu não quero ter controle, não. Tô com vontade de fazer isso aqui agora, eu quero ir lá e fazer. E eles não sabem que esse comportamento é que, na verdade, tá tirando a sua verdadeira liberdade, né? Porque tira a sua possibilidade de realizar as coisas que você realmente deseja por um impulso. Impulso não é liberdade. Liberdade é eu pensar, eu analisar e decidir o que é melhor para mim. Isso é que é liberdade de verdade. Os conceitos são muito... A gente aprendeu a ser muito imediatista, né? Então, o que eu desejo agora tem que ser agora e pronto. E isso daí, dinheiro com impulsividade não traz resultado. Quando eu possuir muito dinheiro, começarei a administrá-lo. Em vez disso, deveria dizer, quando eu começar a administrar minhas finanças, eu terei muito dinheiro, né? Então, é isso aí. Se eu quero atrair dinheiro, se eu quero ter dinheiro, eu tenho que começar. Aqui, cheguei na frase que eu queria. Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui, né? Essa parte aí do meu... A Luciene, impulsividade e um cartão em mãos é uma tragédia. Nossa, terrível, Luciene. Impulsividade e cartão de crédito na mão não combina. É uma bomba relógio, assim, que ela não é que ela tá pronta para explodir, não. Ela explode sempre, tá? Só um parêntese aí, nessa frase da Luciene. O cartão de crédito não é que ele seja ruim, mas quando associado com impulsividade, falta de educação financeira, a gente torna ele muito ruim, né? Que o cartão de crédito é um empréstimo que a gente vai ali, cada vez que a gente passa cartão de crédito, é um pequeno empréstimo do banco. Empréstimo eu vou ter que pagar, né? Mas se eu não sei como que eu vou pagar aquilo ali, eu tô fazendo aí, não tô fazendo os pilares, não tô cuidando, não tô protegendo do meu dinheiro, tô agindo pela impulsividade. Então você tá provando que você não é capaz de cuidar. Automaticamente, seu cérebro não vai trabalhar para trazer mais dinheiro. Se você não tá cuidando nem daquele ali, que ele ali tá desorganizado, ele vai querer mais, a desorganização vai ser maior. Quantas pessoas a gente vê, gente, ganha na loteria ou recebem herança, faz alguma coisa, entra aquela bolada de dinheiro ali. Quantas pessoas não fazem empréstimo para pagar as dívidas? O dinheiro some, né? De repente você tá com mais dívida ainda, porque o dinheiro sozinho não é problema. Lógico que o dinheiro faz parte, mas ele sozinho, não resolve o problema, tá? Tem toda uma parte aí que tem que andar em conjunto. O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem.
Então, você conseguir cuidar ali do seu dinheiro, né? É aquela frase, às vezes, a pessoa que tem menos, ela consegue realizar mais coisas porque ela administra bem, e uma pessoa que ganha muito bem, tá endividado, não tem nenhuma casa própria e tá metendo os pés pelas mãos. Então, sim, eu nunca vou falar que não é importante ganhar mais, buscar maneiras de aumentar a renda, de fazer dinheiro, mas só isso daí não vai resolver o problema de ninguém. Você só vai ficar estressado, esgotado, trabalhando que nem uma louca e vendo dinheiro embora, tá? E, peraí, deixa eu ver o que mais. Tem mais frases aqui. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. Nossa, essa aqui pra mim também é muito forte. Porque quantas pessoas não vivem uma vida controlada pelo dinheiro? E aí ela vai achar o quê? Que o dinheiro é que é ruim. Aí vai vir aqueles pensamentos lá de trás, né? Lembra as primeiras frases que eu falei? Aí vai vir que o dinheiro é ruim, que o dinheiro tá trazendo problema, que o dinheiro tá trazendo dor de cabeça. Mas não. Ela não tá conseguindo controlar o dinheiro dela, então todo o dinheiro que entra tá controlando ela, né? Então, vamos aprender a assumir esse controle aí, né? Vamos aprender essa mudança de mentalidade. Por isso que o tema da live é: tenha o poder sobre o seu dinheiro. E, junto com esse tema, eu trouxe o livro Segredos da Mente Milionária. Porque se não tiver essa mudança na forma como a gente enxerga o dinheiro, como a gente vê a nossa relação com o dinheiro, a gente vai ser controlado por ele, tá? Ele é que vai decidir para onde ele vai, é como se ele tivesse vida própria. Ele chega e você nem sabe com o que você gastou seu dinheiro, né? E para finalizar, eu não vou estender muito porque a minha voz ainda tá falhando bastante, mas assim, eu acho que eu consegui trazer um resumo legal do que eu queria. Tem uma outra frase que eu marquei aqui. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Essa aqui também, né, é fatal. Quanto menor a mentalidade, mais as pessoas vão pensar assim: eu já sei, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém que me ajude, essa pessoa aí não sabe de nada, eu é que sei como que eu faço, porque eu faço assim, dá certo, sabe? É pessoa de mentalidade pequena, viu, gente? Quem acha que sabe de tudo, quem acha que tá sempre certo, quem acha que não precisa de estudar, não precisa de alguém para auxiliar, de um conselheiro, não precisa trocar ideias. Essa troca de ideias, ela é crescimento. Então, quem acha que não precisa disso, tá? Mentalidade pequena, mentalidade pobre, tá? E se acha muita coisa, acha que vai dar conta de resolver sozinho. Então, o que eu quero finalizar aqui com vocês? Se vocês quiserem fazer algum comentário, eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá agora, porque eu não tô conseguindo mais falar. Mas, na segunda-feira, dia 19, eu vou trazer uma novidade. Para quem quer dar esses primeiros passos e não conseguiu entrar para minha mentoria, tá? Então, fiquem ligados. Quero agradecer. Ai, tá na hora mesmo, minha voz tá indo. Mas quero agradecer vocês que participaram aí. E fiquem ligados no meu perfil, que eu vou abrir essa oportunidade aí, tá? Uma ótima noite para vocês. Muito obrigada. Um abração para todo mundo que participou.